hoje você pode publicar um poema no Facebook, você pode publicar um poema, você pode fazer um livro que não tenha leitor algum, que esteja adormecido lá. Eu tenho feito alguns na internet, assim, livro convencional, né, que só emula o movimento do livro, quer dizer, a mesma coisa de eu virar a página, só que de forma digital. Como as pessoas têm lembrança ainda desse objeto aqui, do modo como ele opera, né, durante muitos, eu acredito que durante até séculos isso ainda vai ser um paradigma, né, na leitura do texto. Do ponto de vista, você falou primeiro a expressão literatura digital. Do ponto de vista da literatura digital, quer dizer, daquilo que é produzido, literatura que é um termo que nasceu junto com a Revolução Industrial, já no século XVIII e tudo também, se firmou nessa época, aí você tem uma questão que é aquela questão da circulação das mercadorias, né? Quer dizer, existe aí um problema de desmaterialização, que é difícil. Daí que as editoras tiveram muito trabalho para entender o que era isso. Uma editora que, por exemplo, não se desse conta de que havia todo um movimento na rede para tornar o processo de digitalização de textos mais rápido e eficaz, ela acaba vendo seus próprios livros serem reproduzidos aos magotes na rede sem poder fazer nada com isso, porque ela não tem controle desse processo. Esse processo é, por natureza, descontrolado, porque a rede ganhou proporções estratosféricas, ninguém mais sabe o tamanho. No começo da World Wide Web, as pessoas mediam o tamanho da rede. Hoje só se fazem cálculos. Eu sei que existem cálculos a respeito disso, mas enfim, ninguém tem um número exato. E hoje também a rede é um emaranhado de sistemas de vigilância, de desejos de vigilância e de impossibilidade de vigilância. Então, o que você prende aqui escapa ali. É claro que todos os intentos de fazer controle de alguma coisa estão fadados ao fracasso, porque em algum momento isso vai escapulir, né? Então, é claro que também existe um impacto sobre as editoras, e mais especificamente sobre as editoras brasileiras. Aí eu queria enfatizar isso. Eu não sei quantos países estão passando pelo mesmo processo, mas no Brasil se criou, tem sempre essa tradição de achar, que eu acho que é uma coisa muito de São Paulo também, de achar que agora está obsoleto, tem que trocar por uma coisa nova, né? E até alguns anos atrás, o terreno do livro era pouco remexido por isso. Pioneiramente, nos anos 90, Arlindo Machado escreveu um texto sobre essa história do fim do livro, com uma pergunta mesmo, que foi publicado no antigo suplemento Mais da Folha de São Paulo, um suplemento dominical que existia. Isso causou uma celeuma tremenda. Porque toda vez que você fala, inclusive, do fim de alguma coisa, é muito complicado, a gente sabe que as coisas não findam assim exatamente, mas o que ele queria chamar a atenção é para o fato que hoje está acontecendo. Quer dizer, da transmissão dessas tecnologias para de um determinado tipo de meio para outro. Então, hoje você, no concreto, tem vários equipamentos de leitura de textos que, na verdade, usam formatos proprietários que melhoram aqui e ali, mas no básico a gente tem um grande formato, que é aquele que todo mundo usa, que é o PDF, né? Quer dizer, nisso a Adobe Acrobat acabou se tornando a principal empresa do ramo do negócio. E essa estratégia, vamos dizer assim, de tradução do texto, ela se dá muito bem com a forma tradicional. Ela consegue emular a forma tradicional e funcionar como um meio de transição muito tranquilo, né? Então, a remetência daquele modus operandi de leitura não sofre grandes soluções de continuidade dentro desse novo aparato. O problema é justamente aquela coisa da tela, da fadiga da leitura, de tentar emular aquilo que é uma sofisticação do livro e que o computador ou os outros equipamentos e telas não conseguem ainda fazer da mesma forma, e assim vai. Mas isso, evidentemente, vai chegar a um ponto, e também tem o hábito das pessoas, das novas gerações que cresceram já lendo coisas no computador, então isso tudo vai mudando.
Sobre esse aspecto, ou seja, o aspecto da literatura, eu diria que as transformações são transformações técnicas que ainda vão ficar muitos anos dependentes desse formato tradicional, o que torna esse formato aqui um formato cada vez mais caro e difícil. Quer dizer, quem tem livros tem, ao mesmo tempo, um trambolho que é difícil de você transportar para todos os lugares, mas, ao mesmo tempo, algo que vai ficando cada vez mais valorizado, porque isso é um modelo também, né? E as décadas da era de Gutenberg produziram, os séculos gutenbergianos produziram um modelo muito sofisticado com muitas variações possíveis. Isso por um lado. Quer dizer, então você tem um desenvolvimento tecnológico que é responsável por um processo econômico. Como eu dizia, no Brasil, com essa obsessão pela novidade, houve uma espécie de massacre da produção de livros. O que me parece não ocorreu da mesma forma em outros países. Para ficar num país bem próximo do Brasil, que é o México, e que eu tive em 2014, há uma quantidade muito maior de livrarias, inclusive de beira de rua, não de shopping, e de editoras do que no Brasil, e de fomento à produção de livros via apoio estatal, né, via o Ministério da Cultura e tudo mais. Quer dizer, essa realidade existe em vários países, não se jogou o livro fora, mesmo se você vai nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, nos países mais ricos você encontra, e também em alguns países mais pobres, você encontra uma imensa produção de livros. Existe também um renovado interesse, aí já numa outra esfera bastante alternativa, de uma moçada que é encantada pela produção do livro e que quer, de novo, produzir isso, né? Esse fenômeno que acontece aqui em São Paulo da Feira Plana, né? Que cresce cada vez mais, gente querendo o impresso, né? O printed matter, né? As pessoas querem essa coisa tangível do impresso. Muitas vezes passando pela recuperação de tecnologias pré-digital, pré-computador, para tudo isso. E isso é um dado. O outro dado é o da poesia digital, quer dizer, a poesia nunca necessariamente, isso é que eu acho que é importante assinalar, precisou do livro. A poesia sempre pôde ser produzida por diversos meios diferentes, ou senão entraria em contradição com tudo que eu acabei de falar sobre a performance. Então, para a poesia, isso é um aspecto. Numa cultura livresca, como é a nossa, de tradição livresca, isso torna-se muito relevante também para a poesia, porque o grosso da produção poética é transmitido através de livros. Mas, a rigor, a poesia não depende necessariamente desse mercado de livros. Né? Eu posso citar isso com um exemplo que me parece fundamental para isso, assim, um exemplo interessante disso, que é aquele estudo que o Haroldo de Campos fez a partir da formação da literatura brasileira do Antônio Cândido. E ele fala do sequestro do barroco no livro do Antônio Cândido. O Antônio Cândido, muito preocupado com a formação de um público leitor e a criação do mercado literário, só então você poder dizer que existia uma literatura no Brasil, exclui a possibilidade do barroco porque era uma literatura transmitida oralmente. Exclui Gregório de Matos porque poderia ter havido muitos Gregórios de Matos, e certamente existiram, e essa transmissão era feita de forma oral, e ninguém garante que aqueles poemas eram daquela forma. Mas aí, o que o Haroldo defende de forma brilhante é que isso é o que exatamente demonstra a possibilidade da existência de toda uma produção poética e mesmo literária que se ancore, por exemplo, na memória, e que possa ser transmitida por esses meios num país que tinha censura geral, ou seja, você não podia imprimir nada aqui, não era nem país ainda, diga-se passagem, quer dizer, na colônia você tinha uma situação de total impossibilidade de circulação de qualquer pensamento, né? Então as estratégias criadas ali são estratégias sutis que desenvolvem meios para poder fazer fluir isso que é impossível conter, né? Que é principalmente a produção poética. Então, portanto, a questão da produção do livro é uma questão. Acho que isso é uma questão principalmente comercial, quer dizer, no caso brasileiro, com esse desestímulo que você tem na esfera federal, que deveria ser responsável e atuar, existiu isso
durante o governo Lula, o Ali Salomão estava à frente da Câmara Brasileira do Livro e tinha um projeto lindo em torno disso, do estímulo à produção de livros no Brasil. Mas com esse desestímulo, por um lado, com esse descrédito à cultura, por um lado, e por outro lado, com essa realidade de falências e desmanches, né, que se deram no meio da produção gráfica, da produção editorial brasileira, fica realmente muito difícil pensar que isso não vá ser tomado de assalto por grandes conglomerados internacionais para a produção de um determinado padrão de e-book, que hoje a gente chama e-book, que vai ser o book, que vai ser o livro, que vai ser o que você vai entender por livro no futuro. Quer dizer, então, em termos de mercado, é uma discussão que é também uma discussão política, eu acho importante, mas é preciso preservar essa percepção. Isto não se dá assim no mundo todo. Isso está sendo feito no Brasil de forma particularmente insidiosa, de modo a destruir toda uma tradição que no Brasil é uma tradição riquíssima, que é a tradição da produção do livro. Mas, por outro lado, você tem toda uma produção textual mais extensa que tem condições de se espalhar por diferentes formas. Para concluir, nós temos uma tradição, por exemplo, musical da canção como poucos países do mundo. E a gente tem preservado boa parte da nossa grande poesia através desse veículo, né? De modo que, então, no que diz respeito à poesia, a gente não está tão mal assim. Mas é claro que existe uma situação hoje no Brasil muito difícil em relação a essa questão do livro. E de fato, também, não há necessidade que o livro desapareça, o livro no papel, no formato tradicional, desapareça, nem mesmo em termos das demandas ecológicas.